Graça e paz, estamos no quinto dia da nossa Semana da Gratidão e estamos no momento meditando na Palavra de Deus no Salmo de número 77. E eu estou dizendo que Asaf revela aqui a sua humanidade que está afundada em meio a problemas muito difíceis. E ele, semelhante a mim e a você, revela aqui as suas dúvidas. E quando eu falo das dúvidas de Asaf, elas não começam a se manifestar propriamente dito nas palavras desse Salmo 77. Porque se você olhar para o livro dos Salmos, você vai perceber que você tem aí uma sequência. O Salmo 76, Salmo de Asaf, o Salmo de número 75, Salmo de Asaf, o Salmo 74, Salmo de Asaf, o Salmo de número 73, Salmo de Asaf. De modo que, olhando do 73 ao Salmo de número 77, estes salmos parecem estar revelando, passo a passo, momento após momento, este coração duvidoso que eu estou dizendo que o Asaf expressa. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque nós somos quase sempre movidos pela dúvida quando estamos imersos nos problemas e em meio às adversidades da vida. E ele expressa isso. Claro que o Salmo de número 77, já nos primeiros versículos, quando ele está em meio a esses problemas, ele diz que clamou ao Senhor. Mas esse que clama no Salmo 77 já vem desde o Salmo 73, dizendo algumas coisas dessa sua experiência existencial, que para ele ela é uma experiência que transita entre dois pontos importantíssimos. O primeiro ponto tem a ver com a sua espiritualidade, que o leva a ser alguém capaz de adorar a Deus, que o leva a ser alguém capaz de transformar os seus problemas em cânticos. É a sua espiritualidade. Por mais que ele se mostre como alguém que se move em meio a questionamentos e dúvidas, nós percebemos que Asaf é alguém que está transformando em hino, em canção, as lutas existenciais do seu próprio coração. Mas segundo, nós temos aqui um outro ponto a considerarmos. É que em meio a esses problemas, este Asaf não só mostra a sua espiritualidade, como ele mostra esse mergulho profundo naquilo que seria, eu diria, uma aparente insatisfação. E escute, isso faz parte da vida de cada um de nós como seres humanos. Não deveria, porque nós temos o testemunho no nosso coração de um Deus fiel, mas nós somos levados e quase sempre conduzidos no caminho da vida por situações que nos levam a demonstrar a nossa mais profunda insatisfação. A questão é, se eu falo da espiritualidade de Asaf e digo que ele é alguém que transforma a dor em cânticos, como eu posso dizer que ele revela-se como um ser insatisfeito? Aqui a questão é que a insatisfação dele não é com Deus, porque Deus, ele sabe, é aquele que tem sustentado, trabalhado e agido por ele ao longo de um bom tempo, mas ao longo de uma vida. Mas a insatisfação dele é com as circunstâncias que estão cercando a vida dele e ele não consegue vencê-las, e ele sabe que não consegue vencê-las porque sim, existe uma vontade de Deus para a vida dele que está se manifestando nesse momento, e ele vai descobrir
essa vontade de Deus no decorrer, por exemplo, do Salmo de número 73. E você lembra que o Salmo 73, que está ligado ao 74, ao 75, ao 76 e ao 77, que são os salmos de Asaf, ele diz que os seus pés quase se desviaram do caminho do Senhor. E a pergunta era, por quê? Que ele estava se sentindo como alguém que estava afastado. E ele diz, porque ele decidiu olhar a prosperidade dos ímpios. O Asaf começou a ser atormentado, eu diria, por uma ação do Deus das riquezas, descrito por Jesus como Mamon. E que o próprio Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar o outro. Então, eu penso que o Asaf começa a ser atormentado, ser pressionado por esse espírito, por essa entidade chamada Mamon, que é a entidade mais cultuada, eu penso, do mundo hoje. Porque ele lança na mente e no coração dos homens que o poder é tudo. E Asaf se sente pressionado, e ele diz, eu quase me desviei. Esse quase de Asaf, ele para naquilo que ele mostra no Salmo de número 77 que ele fez. Ele clamou ao Senhor. Porque quando você está entre uma palavra e outra na história da sua vida, você precisa estar atento que nessa caminhada sua ainda há possibilidade de se colocar uma vírgula. Porque se você permitir que as pressões, se você permitir que o que lhe cerca, e quando eu falo disto, eu estou falando de tudo aquilo que você não alcançou ainda. Eu estou falando de tudo aquilo que você não atingiu ainda. Eu não estou falando de sofrimento, de dificuldade, nada disso. Eu sei que isso aqui é algo que está presente por trás dessa aflição que Asaf sofre, mas eu estou falando daquilo que não se realizou, porque quando ele diz, eu quase me desviei por causa da prosperidade, por olhar a prosperidade dos ímpios, ele está mostrando um coração que se viu se perguntando o porquê ele, como um homem que se movia com base na justiça de Deus, estava lidando com um tempo, quem sabe, de privação ou de privações, de limitações. Por que ele não saltava, não voava, não explodia nas suas conquistas, nas suas realizações pessoais, internas e externas? Por quê? E é esse questionamento que, tomando conta do coração de Asaf, o coloca diante daquilo que ele diz, quase. Esse momento, ele para quando alguém diz, não, há uma vírgula. A minha história não para nesse momento de declínio, de abatimento, de esfriamento por causa das coisas que não alcancei. Porque há aqueles que quase sucumbem porque se questionam quanto a relacionamentos, porque se questionam o porquê que estão passando algumas dificuldades, o porquê de repente não conseguiram construir um relacionamento duradouro, feliz, abençoado e abençoador. O porquê que algumas portas não se abriram, o porquê que algumas oportunidades não chegaram, o porquê que algumas oportunidades eram para chegar, tinham que chegar.
Deus determinou para chegar. E essas oportunidades parecem ter voado das suas mãos, sem que você entendesse o porquê. E eu estou dizendo Deus determinou porque a gente faz essa leitura. Eu creio que tem promessa. Deus disse para mim e de repente algumas coisas fugiram. É nesse quase que você vai se desviando porque você olha e diz... que você vai se sentindo afastado ou se desviando, porque você olha e diz, não aconteceu, não chegou, não vivi, não desfrutei, sonhei, não atingi, enfim. Asaf diz quase. E ele parou naquilo que eu digo. É uma pequena vírgula que alguém coloca e diz, entre essa palavra que eu acabei de falar e o que eu vou dizer agora, eu preciso parar um pouco. E ele para um pouco. E como eu disse, lembre-se, tudo começa no Salmo 73 para chegar no 77. E nesse Salmo 77, essa vírgula dá a ele a oportunidade de parar e dizer, eu clamei a Deus. Ele clamou em que momento? Ele diz no Salmo 77 aquilo. Ele diz de forma linda, de forma especial, ele diz, clamei a Deus com a minha voz e ele me escutou. E levantei a voz e ele me respondeu. Veja em que momento, verso 2, no dia, que dia? O dia do Salmo 73, entende? Que dia, pastor? O dia do Salmo 73. O dia daquele momento que dá origem à composição do Salmo 73, ele diz, no dia da minha angústia, eu busquei a Yahvé. É entre o momento em que ele olha a prosperidade e ele diz, não, vai haver uma vírgula nisso aqui. E ele diz, quase, porque quando ele estava para se entregar, ele olhou para cima e disse, Deus, eu estou profundamente angustiado pelas coisas que eu não alcancei, pelas coisas que eu não vivi, pelas coisas que eu não experimentei. E quando ele começa a clamar, ele apresenta este salmo para a gente, que fica para mim dividido em 3 pontos. Primeiro, nesse momento em que ele manifesta, revela o quanto a sua humanidade estava imersa no meio dos problemas. Porque ele fala dessa angústia, e ele fala que era o dia da angústia, imerso profundamente nessa angústia. Ele diz, eu clamei, eu busquei, eu falei com Deus, eu disse a Deus. Então ele mostra muito dessa humanidade durante este Salmo de número 77, e ele faz isso entre o verso 1 até o verso de número 8. Depois ele vai trazer uma outra parte desse salmo interessantíssima, que é o momento em que ele começa a abrir um parênteses entre o início e o fim do salmo, eu diria, para refletir sobre aquilo que paralela a nossa humanidade, imersa em problemas, se manifesta diariamente na nossa vida. E o que é, pastor? A bondade de Deus. Bondade esta que nós passamos o mês de novembro todo falando sobre ela aqui. E que estamos debaixo dela. E que somos seguidos por ela.
E que se cremos que o Deus do salmista Davi é o nosso Deus, nós dizemos, como ele disse no Salmo de número 23, no último verso, que bondade e misericórdia o seguiria todos os dias da sua vida. E nós estamos debaixo dessa bondade, nós estamos cercados por essa bondade, nós estamos acolhidos nesta bondade, nós estamos sendo movidos a partir desta bondade, nós estamos sendo a cada dia amparados nesta bondade, nós estamos escondidos por esta bondade, nós estamos supridos por esta bondade, nós estamos alimentados por esta bondade, nós estamos todos os dias da nossa vida abraçados por esta bondade de Deus. E ela é bondade de Deus em mim e em você, principalmente quando a gente está vivendo esse momento em que a gente se sente imerso no meio dos problemas, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio dos ventos, no meio das tempestades. Quando a gente está olhando e dizendo muita coisa do que eu sonhei, busquei, lutei, pedi, não veio. Essa bondade de Deus se manifesta. E nesse Salmo de número 77, depois de ele mostrar o quanto a humanidade dele está mergulhada nesses problemas, ele mostra que ele ainda crê que a bondade de Deus está operando em seu favor. Por exemplo, do verso de número 9, eu diria até mesmo do verso de número 9, do verso de número 8, mas do verso 9 até o verso de número 14. Do verso 9 até o verso 14, ele reflete sobre essa bondade. Porque se você olhou com carinho aí, melhor dizendo, no Salmo 77, você deve ter, no mínimo, percebido algumas coisas aí. Entre as palavras dele, que começam dizendo que clamou ao Senhor no meio da angústia, ou no dia da angústia, e ele chega a dizer assim no verso de número 2, e não houve consolo para minha alma, mas veja o que ele diz daí para frente. Me lembrei de Deus e tive temor, refleti e meu espírito se perturbou. E essa perturbação vem por quê? Por causa do momento apenas que ele está vivendo, imerso aos problemas? Não. Porque ele, como qualquer um de nós, tem uma dificuldade gigantesca de assimilar a bondade de Deus no meio desse processo que ele está vivendo. A coisa, ela trilha esse caminho aqui. Por que Deus me sustenta com vida, mas não resolve de imediato isso aqui que é tão pequeno? Porque, para você, qual é o mais difícil? Abrir a porta ou te manter respirando? Estou falando para Deus. Você logo dirá, pastor, para Deus não há nada difícil, não há nada impossível. Estou falando do ponto de vista humano, na nossa visão. É claro que você diria sustentar com fôlego de vida, né? Me manter respirando, me manter de pé. Ora, ele faz isso todo dia. E Paulo diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando estava no Areópago, ele diz, é nele que nós existimos e nos movemos.
Agora, por que ele sustenta e às vezes mantém uma porta fechada? Porventura, a porta fechada para a gente não é algo que parece estarmos, às vezes, passando por um momento de provação, de punição, de teste ou o que seja. Passam muitas coisas na mente de cada um. E o conflito de Asaf é esse. Ele diz, eu me perturbei. Você diz, olhando para o texto, você diz, ô Asaf, por que você se perturbou? E ele no salmo mesmo vai falando. Porque não dá para entender como Deus me mantém vivo, mas Deus não faz com que se escancare o que tem que se escancarar de portas abertas diante dos meus olhos. É tão mais difícil para Ele me manter vivo e Ele consegue me manter vivo. Não é difícil para Ele, eu estou falando do ponto de vista humano, porque Deus é Deus. Mas eu quero que você entenda que esse é o olhar do homem, o olhar do ser humano que não consegue lidar com a ideia de que Deus é um Deus bondoso ou que tem manifesto a sua bondade na sua vida aí. É o livro de Daniel, lá no capítulo de número 3, lembra? Quando todo mundo está ali naquele cativeiro babilônico, se ergue uma estátua, se diz que se deve prostrar e adorar a ela, e reverenciá-la. E aparece ali uns 3 meninos crentes, amigos de Daniel, que dizem, não, nós não vamos nos curvar. Nós só nos prostramos diante do Deus vivo. E diz a Bíblia que aquilo gerou para eles um grande problema. E aí acenderam uma grande fornalha. Mandaram aquecer lá umas 7 vezes. Amarraram os meninos. E disseram, e a autoridade diz, joga eles aí dentro. O que Nabucodonosor não esperava é que Deus já estava no meio daquele fogo. E os meninos são jogados ali. Olha que coisa. Você diz, mas Deus, por que permitir entrá-los ali? Não podia mudar o coração, a mente do homem e não permitir que fizesse o mal daquele aos meninos? É onde a gente não compreende que a bondade de Deus, ela é bondade no meio desse fogo. A gente não compreende que a bondade de Deus, ela é bondade no meio desse fogo. A gente não compreende que a bondade de Deus é bondade no meio dessa fornalha. A gente não compreende, não entende. Porque Deus permite entrar ali, e quando entra lá dentro, essa bondade está sustentando eles, porque eles não são consumidos. As cordas são tiradas, queimadas do fogo. E Deus convida aqueles meninos para fazer daquela fornalha um verdadeiro shopping center. E anda com eles no meio daquele fogo. Era mais fácil impedir. Mas a coisa ficou naquele nível para que Deus fosse honrado diante de todos ali na Babilônia. A gente não vai entender nunca essa presença da bondade de Deus em nós, em meio ao que a gente passa. Porque a nossa humanidade mergulha no que a gente passa, como a humanidade de Asaf mergulhou. Ele disse, que dia terrível. Ao mesmo tempo diz, mas me perturbei. E você diz por quê? E Asaf continua, é porque eu fiquei refletindo no meu espírito. Sobre o que, Asaf? E ele, como um bom filósofo,
mas também como um bom teólogo e um bom crente piedoso. Ele diz que Deus é um Deus bom, né? Eu sei que a gente está olhando, e agora ele não se coloca aqui sozinho, mas ele dá voz a outros. Ele diz, eu sei que a gente está olhando e parece que a palavra de Deus nos falta. Só que a minha pergunta é, ela faltou por gerações? Alguém logo diria, não. Ele diz, então não nos faltará. É que ele está segurando a palavra para trazê-la como resposta à nossa vida no momento certo. E aí ele diz, porventura a sua misericórdia cessou? Porventura a sua misericórdia cessou? Isso aqui é Asaf, o filósofo, falando, mas também o teólogo se expressando, também o crente piedoso se expressando. Ele diz, Deus, aqui para nós, Deus, porventura, a tua misericórdia cessou sobre a terra, tua bondade cessou. Eu estou vivo, né? Então a tua bondade está em mim. Ah, mas eu sei que ao mesmo tempo em que eu respiro essa bondade, eu estou percebendo que algumas coisas não mudaram, sim. Mas eu olho para as coisas que não mudaram, ou eu deixo me mover por essa bondade. Porque essa bondade me mantém de pé. Eu poderia estar morto. Eu poderia estar agora sepultado, porque já se passou tantos caminhos, já vivi tantas experiências doídas, já lidei com tantas agonias, com tantas crises e com tantas angústias profundas. Já desci o pior dos vales. Poderia não estar aqui, mas se eu estou, o que é que me sustenta? É a bondade de Deus. Com essa bondade eu estou dizendo que o que dele há de melhor está sobre nós todos os dias, agindo, mesmo quando o Espírito está vivendo este conflito entre a realidade da aflição e a realidade do Deus que está com a mão forte dele presente na sua vida, lhe sustentando. Mas eu preciso correr. Só que antes disso, eu digo, ele está aí. E a prova disso é que você é alvo da misericórdia dele todo dia. E eu não canso de dizer isso enquanto prego aqui. Porque eu tenho falado sobre a soberania de Deus e os seus atributos durante muito tempo aqui nas lives. Claro, vivendo o tempo que nós vivemos, em que em tudo, nós somos motivados a agirmos por conta própria e andarmos nessa terra como se não existisse um Deus no céu. Há uma necessidade de resgatarmos a nossa memória, na nossa memória, as coisas boas que Deus já realizou. E precisamos não só resgatar as suas ações, mas resgatarmos quem Ele é. Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onibenevolente. E nós precisamos ter essa visão plantada no nosso espírito, porque só assim tudo ao nosso redor que parece grande demais tem que ficar pequeno. Porque o seu Deus de verdade é quem é grande na história da sua vida. Qual é o conflito que você vive? Talvez você diga, pastor Jefferson, o conflito que eu vivo é justamente o fato de saber que eu estou passando por uma luta, mas Deus está aqui. Por que que Ele não resolve algumas coisas? Ele está agindo, sim. Não da forma que você pensou, projetou. Mas tem muita coisa que Ele está construindo em você que você não está percebendo.
Tem muita coisa que ele está agregando em você que você não está percebendo. E se ele foi poderoso para agir no meio daquela fornalha, e socorrer, amparar, acolher, ajudar e livrar aqueles meninos dentro daquela fornalha, o que é que ele não pode fazer dentro da situação que você vive aí? Porque a gente vive as nossas fornalhas, às vezes, na vida. São pequenos tempos de provação, mas a gente vive as nossas fornalhas. E a palavra de Deus, inclusive pelas palavras do próprio apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele disse, olha gente, faz o seguinte, não fiquem aí muito assustados, não. Com as fornalhas da vida. Isso vai passar. E ele diz, já está próximo o fim de todas as coisas. E ali eu sei que ele está falando do que tem a ver com a terra e do que tem a ver com a esperança da igreja. Mas eu preciso dizer a você, hoje e com toda a convicção da minha alma, que aquela palavra de Pedro se aplica às muitas questões que envolvem a existência humana. Eu estou falando dos dramas humanos. Por que alguém está fazendo mal e parece que está voando e prosperando e crescendo, e aqueles que parecem que em todo o bem que fazem, as coisas estão ainda dentro de um limite, Deus está cuidando, Deus está agindo, mas parece que não consegue romper. Eu sei que esse é o questionamento da nossa vida, mas o Senhor é Deus, que Ele está aí nessa fornalha. Ele está aí neste tempo e dele a bondade manifesta. Eu sei, porque Ele tem te sustentado, Ele tem me sustentado e nós sentimos todos os dias que foi misericórdia dele ontem, é misericórdia dele hoje, continuará sendo misericórdia dele amanhã e vai continuar havendo uma manifestação da misericórdia dele sobre as nossas vidas em todo o tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a sua misericórdia dura para sempre. Salmo de número 136, o verso 4 diz, vamos exaltar aquele que faz maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas em terceiro lugar, Asaf, neste Salmo de número 77, ele nos apresenta aqui uma terceira divisão desse salmo. Porque na primeira, entre o verso 1 ao verso 7, ou verso 8, ou até o verso 6, ele faz questão de apresentar o seu drama humano. Do verso 7 até o 14. Ele começa a refletir, a pensar e começa a perceber que ele deve olhar com maior profundidade para o que o tem sustentado, porque sobre ele está a bondade de Deus e na vida dele está a bondade de Deus. Mas em terceiro, ele decide fazer um resgate. Quando nós chegamos aí do verso de número 13, verso 15, perdão, até o verso de número 20, ele traz à memória os feitos, as obras, as proezas de Deus. E ele faz um resgate maravilhoso. Porque o homem que começa com o drama que ele começa, desde o Salmo 73 até chegar ao Salmo 77, e nesse Salmo 77 ele diz, eu clamei no dia da minha angústia, ele
olha para a bondade de Deus e da bondade de Deus ele vai simplesmente abrir a porta para resgatar a memória dos feitos de Deus. E quando nesse Salmo 77 ele faz isso, tudo muda. Tudo muda. E é por isso que eu estou aqui propondo um resgate na nossa memória das coisas que Deus fez. E é sobre isso que eu estou pregando hoje. A questão é que a maior parte das pessoas parece que vivem sem memória. Nós somos habitados mais por ingratidão do que por gratidão, por causa da nossa natureza rebelde e carnal. E humana, mas muito humana. Bem humana. Frágil. Pó da terra. E ela, todas as vezes, luta contra nós, para que não seja preservado em nós nenhuma lembrança do que Deus fez e está fazendo. Mas lá, no recôndito do seu ser, na divisão da sua alma, entre o espírito e a alma, você sabe que você vive por causa dele. A gente tende, estamos quase sempre inclinados a olharmos para ele e fazermos as coisas de uma forma muito diferente do que ele propôs. E andarmos na contramão, se chocando com ele, dizendo para ele: o Senhor não existe, eu vivo como eu quero, até que ele nos encontra no caminho. Mas como ele nos ama e é misericordioso, ele não nos encontra para nos matar, ele nos encontra para nos transformar, para mudar a nossa rota e plantar dentro de nós um espírito excelente. Mas para isso, ele o faz para gerar em nós a memória do que ele já fez. E eu quero parar nesse ponto aqui para falar duas coisas e já vou encerrar para a gente poder orar, porque já tomei muito tempo aqui do tempo que eu tenho disponível. Salmo 77. É lindo que está apresentado aí na Bíblia e é lindo que é dito aí. E essa parte agora é a parte mais gloriosa, porque para você resgatar, na sua memória as coisas que Deus fez, a sua memória precisa ser ativada. O salmista diz: eu me lembrei. Eu me lembrei. Eu olho para a parábola do filho pródigo, por exemplo, e quando vejo ele lá no meio dos porcos, né, conforme Jesus disse, a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse algumas coisas. E está escrito que ele se lembrou de coisas. E decidiu voltar para o Pai. Em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus fala com uma das igrejas da Ásia Menor, que era a igreja de Éfeso, ele diz a essa igreja assim: olha, vocês precisam voltar. Mas para vocês voltarem, vocês precisam lembrar de onde caíram. O que Jesus estava propondo era uma ativação da memória. Porque pode-se caminhar muitas vezes vivendo como se não tivesse nada do que lembrar de bom. E pasmo, a gente quase sempre lembra de tudo que viveu de ruim. Mas pouco damos ênfase ao que de bom Deus plantou na gente. E tem muita coisa boa que Deus já fez. E tem muita coisa grande que Deus já realizou. E tem muita coisa gloriosa que o Senhor já mostrou.
E tem muita coisa maravilhosa que o Senhor já manifestou. Só que quando a gente olha para o Salmo 77, observe o que o salmista ele diz aí, o que Asaf diz, a partir do verso 13. Vamos olhar a partir do verso de número 14. Olha o que diz. Tu é o Deus que fez prodígios e mostrastes teu poder entre as nações. Do verso 15 em diante, ele vai mostrar o que Deus fez. Mas veja o que ele está fazendo, ele está trazendo a memória. No verso de número 3, ele diz lá, me lembrei, é um grito, eu lembrei. Lembrou de quê, Asaf? Verso de número 14. Eu lembrei que Deus já fez grandes prodígios. Escute. A sua memória está ativa? Ou você já esqueceu de tudo? Se você não conseguir resgatar lá de trás, desde a sua infância, o cuidado dele, te protegendo, te guardando e até te privando da miséria. Dá uma olhada para 2020 e vê aquele caos causado pela pandemia e se pergunte, como é que você sobreviveu àquilo? Alguns diriam, pastor, porque eu tive um cuidado muito grande. Desde que anunciaram lá que a gente tinha que ficar mais isolado, eu me tranquei. Certo? Você fez uma parte. Não fez tudo. Porque era ele. Ele estava naqueles que ele decidiu recolher, mas ele estava também naqueles que ele disse, esses ainda não cumpriram a sua missão por completo. E decidiu te preservar. Não está tão longe, não. Lembra. Porque toda vez que você fala de uma porta fechada, você esquece que ele te fez sobreviver ao caos da morte que estava bem pertinho da tua porta. Tem uma série de coisas que a gente era para estar fazendo em forma de gratidão a Deus todo dia por termos continuado debaixo do seu cuidado até aqui. O Senhor sabe da sua vida, o Senhor sabe da sua história, o Senhor sabe do seu momento, o Senhor sabe o que você passa, o Senhor sabe o que você está passando. E Ele vai agir em teu benefício. Ele vai agir em teu favor. Mas Ele primeiro quer ativar essa mente. Ele quer ativar essa memória e lembrar como Ele te conduziu na tua profissão. E às vezes a gente não consegue nem agradecê-lo com uma semente que a gente planta, que a gente poderia plantar. Porque a gente acha que tudo que a gente viveu só foi por causa da gente mesmo. E eu digo, foi Deus. Foi Deus. Foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Deus de Jesus. E que em Jesus se revelou para a gente. Foi Ele. Ele está resgatando, mas para resgatar, primeiro, a memória tem que ser ativada. Verso 3, me lembrei. Lembrou de quê? Lembrou de quê? Veja o verso de número 5 que ele diz, refleti nos dias antigos e recordei dos anos passados. Continue no verso 6, meditei à noite e refleti em meu coração.
inquiri em meu espírito e eu disse assim: Yahvé se esqueceu de mim para sempre? Não me será mais favorável ou propício? Em outras palavras, não estará atento às minhas orações e não me socorrerá mais? Não me alcançará, não me tocará, não me abençoará, não me levantará, não me favorecerá mais? Ele vai fazer. Ative a memória, diga a ele: eu estou lembrado, Deus. Eu estou lembrada. Eu me lembro. Eu me lembro, Deus. Eu me lembro do teu cuidado, eu me lembro dos teus livramentos, eu me lembro daquela porta que o Senhor abriu, eu me lembro da oportunidade, eu me lembro do que o Senhor fez e eu sei que o Senhor vai fazer de novo, porque o Senhor um dia cuidou de mim de uma forma espantosa e vai continuar cuidando. Eu me lembro, eu lembrei, eu me lembro, eu lembrei. Eu me lembro. Segundo, o que é que ele faz para resgatar na sua lembrança os feitos de Deus? Em segundo lugar, ele foca nas coisas que de mais importante o Senhor realizou. E escute, tudo que Deus faz é grande e importante. Mas aqui ele vai focar naquilo que ele considera os marcos de Deus na história do povo escolhido dele, do povo hebreu. Falando de Antigo Testamento aqui. As coisas que Deus fez naqueles dias. E eu queria que você observasse aí, Salmo 77. Vamos ler a Bíblia. Diz o texto. Verso de número 13. Com teu braço redimistes a teu povo, os filhos de Jacó e de José. Verso 16. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se agitaram. Também os abismos estremeceram. E as nuvens derramaram água, trovejaram os céus dos céus, também teus raios eram disparados. O estrondo dos teus trovões está nos redemoinhos, teus relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra se estremeceu e tremeu. E aqui eu quero que você observe que ele diz assim, verso 19, no mar está o teu caminho. Eu vou voltar nesse ponto depois. No mar está o teu caminho. Por que ele diz isso? Por causa do que ele disse aqui. Verso 16, as águas te viram. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito forte, gente. Ele diz, as águas te viram. Viram onde? Ora, é óbvio que ele não está aqui se referindo à criação, embora poderíamos encaixar nisso aqui, fazer uma conexão, uma ligação entre esses textos. Porque está escrito, né, lá no princípio, em Gênesis 1, que Deus disse que queria separação entre águas e águas. Mas ele está falando aqui da abertura do mar diante do povo hebreu quando foi arrancado por Deus com mão forte do Egito. E olha que expressão. As águas te viram. A minha pergunta foi, onde? Porque diante do quadro, você lembra, Faraó vem perseguindo o povo está andando, tem o mar diante da sua frente, olha para os lados, não vê possibilidade de escapar das mãos de Faraó, reclamam, questionam, ficam duvidosos.
E Moisés fala com Deus e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. E você sabe que Moisés toma aquela vara, aquele cajado na mão e diz ao povo: a ordem é para marchar. Não há uma porta na minha frente. Ele diz: marcha. Não há uma porta diante dos meus olhos. Mas ele diz: marcha. Marcha. É tão profundo e glorioso isso. Marcha. A Bíblia diz que aquele mar se abriu e viu Deus. É o salmista que diz aqui: as águas te viram, viram onde? Viram na medida que o povo marchava? Talvez. Viram quando Moisés estendeu o cajado? Talvez. Mas pelo que o salmista diz, nos 2 últimos versículos desse salmo, eu penso de uma outra forma. As águas o viram olhando. E eu estou usando expressão aqui apenas de forma bem ignorante, só para a gente assimilar bem, porque o salmista diz que o caminho de Deus é nas águas. Mas é o caminho para o povo? Não. Porque o caminho para o povo ele abriu. Abriu de onde? Ele abriu lá da ponta, pastor, porque ele estava falando com Moisés de lá. Ele que fala lá poderia estar no trono enquanto falava. Algumas traduções nos colocariam diante de uma outra expressão, ou diante de um outro sentido, porque não era só Deus ter caminho sobre as águas, era Deus se assentar ou descer sobre as águas. Quando o texto diz as águas viram, para o salmista as águas têm olhos. Então devem ter olhado e visto o quê? O trono do Todo-Poderoso descendo. Porque ele desceu em Ezequiel capítulo 1 em um cativeiro que Ezequiel estava vivendo junto com o povo. Mas ele não só desce em cativeiro. Ele desce no meio das águas. E aí você entende porque por 2 momentos na vida dos discípulos de Jesus, tanto em Mateus capítulo 14 como em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, eles vivem experiência no meio das águas. Na primeira, vamos colocar assim, Jesus foi para um monte, mandou que eles fossem para as águas começaram a mexer com a estrutura do barco, o vento deu uma balançada na estrutura do barco, todo mundo ficou nervoso, pensando que ia sucumbir e que ia perecer. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Ele podia até ter feito um caminho ali, aberto aquelas águas no meio. Ora, se Josué com o povo passou a pés enxutos pelo Jordão, Moisés e o povo passaram a pés enxutos pelo mar, que a gente chama de Mar Vermelho, outros dizem que é o Mar de Juncos. Chamam de Mar de Juncos. Nós entendemos que Jesus podia ter feito o caminho, mas não, ele vem andando sobre. Olha o que diz o Salmo de número 77, teu caminho é no meio do mar. Ele vem sobre as águas.
E ele vem caminhando como quem está caminhando para assentar-se em um trono. Porque onde as águas se agitam, o trono dele desce. Os discípulos ficaram nervosos, disseram: quem és? Pensaram que era um fantasma. Ele disse: sou eu, não temais. Não se perturbem, não se inquietem, não se desesperem. E quer ver uma coisa linda nesse texto? É que a Bíblia diz, né, que Pedro falou: se és tu, me manda aí andou um pouquinho, daqui a pouco olhou para um lado, para o outro, se viu sucumbindo. Jesus foi lá, pegou na mão dele, e diz a Bíblia que ambos entraram dentro do barco, e quando ele chegou no barco, tudo cessou. Porque o barco ali serviu naquele dia como um trono dele. Era como se ele estivesse se assentando no trono no meio das águas, as águas cessaram. Lembra dos discípulos em Marcos 4,35, indo para a região de Decápolis, o conjunto das 10 cidades, com Jesus? As águas se levantando, os ventos soprando, uma agitação tremenda. No meio do mar eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta e diz: mar. E ele tem caminho aqui, esse eu conheço. Mar, estou falando do mar, olhando, é ele, ó. Ele tem caminho no meio do mar. Ele diz: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E tudo se fez bonança. O que eu estou dizendo é que ele estabelece o seu trono no meio das águas. E não importam se essas águas, muitas vezes na sua vida, são as águas que revelam a força da depressão, ele vai te tirar disso. Porque ele tem caminho no meio das águas. E ele revela o seu poderio, o seu senhorio, o seu domínio, a sua autoridade sobre as águas. E ele está fazendo isso com você. Ele está fazendo isso com a sua casa. Ele está fazendo isso com a sua família. Vai cessar tudo que se ergueu, porque ele tem caminho aí no meio. Foque naquilo que Deus fez e marcou a história de muita gente. Todas as vezes que você quiser se levantar do meio do caos, traga à sua memória as coisas que marcaram profundamente. Lembre de curas, lembre de restauração, lembre. Eu lembro de alguém que um dia disse para mim assim: mas eu ainda não vivi algo assim grande de Deus na minha vida. Eu digo: ora, você foi salvo por ele. O que você quer maior do que isso? Teve seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida. O que você quer mais? Ele deu o seu filho por você. E eu disse: mas olha, basicamente, se você não consegue lembrar de coisas que Deus veio fazendo ao longo desse tempo, são muitas que eu sei. Lembra do que ele fez na vida de tantos no meio e traz isso da palavra. No meio da palavra, traz isso da palavra para a sua vida. E se agarra. Lembra que ele é Deus de Abraão, lembra que ele é Deus de Isaac, lembra que ele é Deus de Jacó. Lembra das muralhas que caíram, lembra do Jordão que abriu, lembra dos leões que fecharam as suas bocas diante de Daniel.
Lembra dos feitos dele. Eu estou dizendo, resgate o que marcou, e você sobreviverá ao que quer que seja que esteja diante de você. Eu vim profetizar nesta manhã que nada prevalecerá contra você, porque mais forte é o seu Deus, maior é o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Deus. E aqui eu encerro. Porque o que é que mais ele lembra? O que é que ele faz para resgatar essa memória dos feitos de Deus? Ele foca nas coisas que são mais marcantes. Mas ele lembra de uma coisa muito simples, preste atenção, mas que era extremamente necessária e revelava-se uma manifestação tremenda do amor de Deus para com o seu povo. E o que é, pastor? Veja o verso 20. Guiaste o teu povo como ovelhas por meio de Moisés e de Arão. Aqui tem 2 pontos e eu encerro. Primeiro, que Deus foi quem guiou. E aqui eu digo, foi Deus e é Deus quem te guia. Todos os dias Ele está guiando você. A Bíblia diz que esse Deus é o Deus que é o nosso guia além da morte. Ele guiou. A gente pode dizer todos os dias. Ele guiou por onde? Ele guiou no caminho do deserto. Nós podemos dizer todo dia, não faltará direção para as questões, para as escolhas, para as decisões, para o que eu tenho por realizar. Não nos faltará uma direção de Deus na nossa vida. Não faltou, e eu digo, não faltará. Não faltou e não faltará. Porque em todo tempo Deus é o que te guia. Em todo tempo Ele está guiando a sua vida. Em todo tempo Ele está te guiando. Mas olha que interessante, ele diz assim, nos guiou, ou guiastes o teu povo, mas não deixando o povo caminhar sem referência. Ele diz, guiastes através de Moisés e da sua casa. Guiastes através de Moisés. Era um elemento humano, um instrumento humano, sendo usado por Deus para estar presente na vida de quem estava no deserto e precisava ser conduzido. Aqui entra o valor de algumas coisas. Primeiro, de pessoas humanas que se importam com a gente na nossa vida. Essas a gente tem que valorizar. E eu sempre bato nessa tecla porque a gente quase não valoriza. Às vezes você valoriza quem mais te destrói, mostra que com relação a você não é tão verdadeiro, e às vezes se dá um valor e tem um cuidado gigante com isso. Mas deixa de valorizar muitas vezes quem te valoriza. Gente, tem pessoas que Deus coloca para serem presentes como presentes de Deus nas nossas vidas. Aqui entra o valor de
um pastor que ama a sua alma, que é sincero diante de Deus e para com a igreja naquilo que está fazendo para o Senhor. Mas isso é um outro ponto. Aqui entra o valor das pessoas que estão presentes da sua família na sua vida. Aqui entra o valor dos relacionamentos. Guiastes o teu povo, mas não só guiaste, os guiastes usando instrumentos humanos para fazer. Deus tem te abençoado, porque Ele não tem te deixado caminhar nem isolada, existencialmente falando, nem tampouco sem saber para onde ir. Ele tem em todo tempo te presenteado com direção, todo dia, pela sua palavra. Agradeça a Ele por isso, exalte a Ele por isso, celebre a Ele por isso e honre o nome dEle por isso. Vamos orar no nome do Senhor Jesus, porque eu estou dizendo a você que Deus te guiará. Eu estou afirmando a você que o Senhor te conduzirá. Eu estou afirmando a você que o Senhor te ajudará neste caminho e não te deixará um segundo da sua vida neste caminho. Valorize quem está te ajudando. E agradeça a Deus por Ele te guiar todo dia. Porque tem coisas que você nem sabe, mas Ele te livra. Tem coisas que não eram para vir, mas Ele traz como vitória. Tem coisas que você jamais alcançaria, mas Ele te conduz em vitórias, porque Ele é o Deus que sabe guiar a tua alma. Vamos orar juntos. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença nós nos colocamos, ó Deus, te agradecendo pela Tua preciosa e doce palavra, te agradecendo pela existência humana de gente como Asaf, porque a vida dele fala com a vida da gente. E que bom que ele sai, Senhor, do drama humano para dizer: eu sei que a Tua palavra virá, a Tua misericórdia se manifestará e Tu guiarás as nossas vidas para o louvor e a glória do Teu nome. Eu te peço neste momento em favor de cada homem, eu te peço neste momento em favor de cada mulher, para que o Senhor possa proporcionar a eles, ó Deus, uma tarde debaixo da Tua bênção, uma tarde debaixo do Teu cuidado, uma tarde debaixo da Tua proteção. Obrigado por essa semana que a gente tem vivido. Obrigado pelo Teu acolhimento esta semana. Obrigado pelo Teu abraço esta semana. Obrigado pela Tua força esta semana. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor e tudo que o Senhor, eu sei, ainda hoje fará. Porque nós confiamos no Senhor. Por isso, estende as Tuas mãos e abençoa todo o trabalho realizado, todo o projeto. Faz as coisas acontecerem como Tu projetastes, faz as coisas acontecerem como Tu programastes, faz as coisas acontecerem como Tu estabelecestes. Eu creio em milagre, Deus! Honra o Teu nome na vida dos que Te amam. Honra o Teu nome na vida dos que Te adoram. Honra o Teu nome na vida daqueles que caminham na Tua presença. Honra o Teu nome na vida daqueles que têm esperado em Ti. Levanta os Asafes, socorre-os, acolhe
e os faz ter uma visão, Senhor, todos os dias de reconhecimento que o Senhor já fez, está fazendo, mas alimenta a esperança dentro deles de que o Senhor ainda fará muito. Abre portas, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço isso, em nome de Jesus. Abre as portas, faz os teus milagres, as tuas maravilhas. Entra neste mês de dezembro ainda com resposta na vida dos irmãos e irmãs que oram conosco, que todos sejam abençoados neste mês e que as tuas chuvas de bênção alcance os teus filhos e que o teu favor os guie em todo o tempo e que a tua misericórdia os cubra e que a tua palavra garanta todos os dias que o Senhor os abençoará cada vez mais enquanto o coração deles olhar para cima dizendo: Deus, eu dependo de ti, coisas maiores tu farás. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, eu oro para que os teus filhos tenham uma tarde feliz, uma tarde próspera, uma tarde de resposta a eles e a todos aqueles que têm enviado seus pedidos de oração, que o Senhor surpreenda cada um, em nome de Jesus. E que a tua bênção de Deus seja uma realidade na vida deste irmão, desta irmã, na vida desta que tem clamado junto conosco neste dia. Que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue trabalhando, que o Senhor continue agindo, que o Senhor continue operando, que o Senhor continue fazendo milagres. Nós somos teus, tu és nosso. Nós estamos em ti e o Senhor em nós. Fica conosco, Deus, e nos abençoa em tudo como crentes e como igreja, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Eu te peço assim, dessa forma simples, objetiva e rápida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos e conceda a todos uma tarde abençoadíssima. Que você viva uma tarde e noite feliz debaixo do cuidado de Jesus. E lembre-se que o seu Deus já fez muita coisa e continua fazendo na vida daqueles que esperam nele. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te sustente e que você tenha uma sexta-feira muito feliz, assim como um final de semana muito abençoado. Amanhã, se o Senhor permitir, estamos aqui orando juntos e domingo nós voltamos também com o nosso culto da família e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe. Não deixe de visitar o site da nossa web rádio, da nossa web TV, e tem abençoado tanta gente. Você vai lá, ouve a palavra, recebe da palavra, compartilha o link da rádio com outras pessoas e diz: olha, escuta aí uma palavra de Deus através dessa web rádio, dessa web TV. E eu sei que gente que está sendo alimentada serão e continuarão sendo alcançadas pelo Senhor. Ore pelo trabalho missionário ali em Moçambique, ore por todo o trabalho ligado à comunidade cristã Casa da Noiva e ore para que a gente tenha um mês muito feliz, sempre debaixo da graça de Deus. Estamos orando por você e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.